Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. Eu sou Arlândia Nobre, sou farmacêutica e atual presidente do Conselho Regional. O CRF Ceará promove no mês de maio diversas ações voltadas aos profissionais de saúde e à população em geral, em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, comemorado no dia 5 de maio. O CRF-CE traz importantes orientações sobre os cuidados ao adquirir, utilizar, guardar e descartar os medicamentos, além de outras dicas muito importantes. Nossa convidada de hoje é a doutora Nívia Tavares. Doutora Nívia é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica pela Escola de Saúde Pública do Ceará, especialista em Gestão de Políticas informadas por evidências pelo Hospital Sírio-Libanês, doutoranda em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Ceará, professora universitária, preceptora de estágio, membro do LISFARM, coordenadora da Assistência Farmacêutica do município de Fortaleza. Seja muito bem-vinda, doutora Nívia. Sabemos que são vários os obstáculos para a promoção do uso racional de medicamentos no Brasil e no Ceará não é diferente. É a prática da automedicação, falta de informações aos usuários, problemas nas prescrições. Nesse contexto, qual é o papel do farmacêutico na atenção primária? O farmacêutico ele tem um papel extremamente importante na atenção primária à saúde, principalmente porque a atenção primária à saúde ela é a porta de entrada do sistema de saúde. E na atenção primária à saúde a gente tem também um grande número de medicamentos que são disponibilizados, distribuídos, e que esses medicamentos, principalmente os medicamentos de doenças crônicas, eles necessitam que as pessoas elas tenham orientação para como podem fazer a utilização correta desses medicamentos, para que a pessoa ela consiga fazer a utilização desses medicamentos e possam ter o melhor resultado terapêutico a partir do uso desses medicamentos. É importante também na atenção primária esse papel do farmacêutico, além da questão da orientação relacionado com os tratamentos, o segmento dos tratamentos de forma correta, também essa interação com os outros profissionais de saúde, trabalhando na equipe multidisciplinar, para que o acompanhamento dos pacientes ele seja um acompanhamento mais completo, que possa realmente se chegar aos objetivos terapêuticos que foram estabelecidos para aqueles pacientes. Então, isso é muito importante. A gente vem numa crescente dentro do Sistema Único de Saúde, de inserção dos farmacêuticos dentro da atenção primária à saúde, inicialmente através dos núcleos de atenção à saúde da família, dos NASFs, e posteriormente, núcleo de apoio à saúde da família, os NASFs, e posteriormente, através da inserção da farmácia clínica, da figura do farmacêutico clínico nas unidades de atenção primária à saúde. No município de Fortaleza, especificamente, a gente tem 15 unidades de atenção primária à saúde, onde a gente tem esse serviço do farmacêutico, ele faz o serviço de farmácia clínica, de acompanhamento dos usuários, para a melhoria desse objetivo terapêutico deles. E a gente tem um reconhecimento já da própria população em relação à importância desse profissional farmacêutico dentro da atenção primária à saúde e um entendimento de como esse profissional ele pode ajudar na melhoria dos tratamentos, na melhoria da condição de vida dessa pessoa e principalmente para a otimização dessa terapia na utilização correta dos medicamentos que são dispensados aí na atenção primária. Algumas pessoas têm o hábito de ter uma farmacinha em casa. Essa prática, ela é recomendada ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Por quê? A automedicação, ela é um grande problema, não só do Brasil, mas do mundo. E é um problema mesmo cultural, essa questão de você ter a sua farmacinha em casa. A farmacinha, ela em geral, dependendo do que você vai ter nessa farmacinha, ela pode ser algo que possa, desde que feito de forma responsável, auxiliar
quando você tem alguma questão sintomática, né? Você está com alguma febre, alguma dor de cabeça e ocasionalmente você tem lá aquele medicamento que você, naquele momento, você toma aquele medicamento sintomático e que naquele momento você pode ter ali perto de você, mais próximo, você tem aquele medicamento. Contudo, o grande problema das farmacinhas caseiras é que a gente encontra muito aquelas caixas de medicamentos, né? Ou então aqueles locais onde as pessoas armazenam medicamento e que às vezes aquele armazenamento ele é feito de uma forma incorreta, aquele armazenamento é feito sem que tenha lá a bula no medicamento, sem que tenha a caixa do medicamento, alguns daqueles medicamentos são cortados, ou então quando se tira aquele medicamento do blister, aquele blister, aquela tirada daquele medicamento, daquele blister, ele acaba levando também aquela informação sobre o lote do medicamento, sobre a validade, às vezes fica difícil identificar qual é aquele medicamento que está ali dentro daquela farmacinha, e aí isso acaba gerando um problema que é a possibilidade de aquele medicamento que você guardou naquela intenção de que ele poderia servir em algum momento para poder lhe auxiliar numa condição mais aguda, né, numa febre, numa dor de cabeça, ele acaba, na verdade, sendo prejudicial porque é um medicamento que pode, de repente, estar vencido, ou pode acontecer da tomada de um medicamento errado, por não identificar corretamente qual é o medicamento que você está tomando, fazendo uso, porque não tem a identificação correta do medicamento naquela caixa, ou você não sabe desde quando aquele medicamento está lá dentro daquela caixa. Eu acho que todas as pessoas que estão ouvindo a gente agora, se você for na sua casa e olhar a sua farmacinha, você vai verificar e você vai identificar alguma das coisas que a gente está falando aqui. Ou medicamento que talvez tenha passado do prazo de validade, não foi retirado ainda da farmacinha, ou aquele medicamento de algum tratamento que de repente sobrou e você não sabe o que faz com aquele medicamento. Então, a farmacinha, ela pode trazer esses problemas e a gente sempre recomenda que você evite comprar medicamentos para armazenar em casa em grande quantidade. A gente tem hoje um número de farmácias à disposição aí para que a gente possa ir na farmácia para fazer a compra do medicamento quando seja necessário. E também lá na farmácia tem um farmacêutico que pode auxiliar você, inclusive orientar em relação a essa tomada do medicamento, sem que tenha realmente essa necessidade de fazer um armazenamento de medicamentos em casa nessa farmacinha, o que pode realmente levar a alguns riscos, né? Seja esses riscos de intoxicação, de tomar o medicamento vencido, seja o risco, inclusive, desse medicamento acabar sendo utilizado pelas crianças de forma incorreta, achando que aquilo tá perto na mão, é bonitinho, é uma embalagem bonitinha, é uma cor diferente, e não entendendo que aquilo ali é um medicamento e acontecendo realmente um acidente relacionado ao uso de medicamentos de forma indevida. A atenção primária, ela é considerada a porta de entrada dos usuários ao sistema de saúde. O farmacêutico tem atribuições em todas as etapas do ciclo da assistência farmacêutica: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. Na farmácia clínica, como o farmacêutico pode contribuir para a promoção do uso racional de medicamentos? O papel do farmacêutico na farmácia clínica na atenção básica, ele é um papel tanto de interação com os prescritores, né, e com a equipe de saúde da família, para que ele consiga, naquele paciente que está lá sendo acompanhado pela equipe, que ela tenha esse olhar, que é o olhar do farmacêutico, para a tomada dos medicamentos de forma correta, para que se atinja o objetivo terapêutico daquele tratamento, seja o paciente, e aí na atenção primária nós vamos ter muitos pacientes diabéticos, hipertensos, também pacientes
com algumas doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, hanseníase, a própria toxoplasmose. Então, fazer esse acompanhamento para que a gente possa atingir esse objetivo terapêutico, fazer essa orientação para a tomada correta do uso do medicamento, fazer ações de educação em saúde com a população, tanto orientando para o descarte correto de medicamentos, orientando sobre a questão do armazenamento de medicamentos, orientando inclusive sobre o que a gente já falou aqui da farmacinha caseira, os perigos que podem acontecer quando você tem uma farmacinha caseira. Então, tem todo esse aspecto, falando também sobre isso, em relação à questão da utilização das plantas medicinais, dos medicamentos fitoterápicos, como é que a população interage com as plantas medicinais, com os medicamentos fitoterápicos, o que é que ela compreende sobre isso, que orientações são necessárias para que ela faça utilização desses produtos. A gente do município de Fortaleza também tem um grande histórico na nossa farmácia Viva, com mais de 30 anos na farmácia Viva do município de Fortaleza, e temos algumas unidades de atenção primária onde nós temos a farmácia Viva tipo 1, com o horto de plantas medicinais, e a gente pode trabalhar muitas ações de educação e saúde voltadas para a população, seja para preparações caseiras a partir daquelas plantas que estão naquele horto municipal, aquele horto nas unidades de saúde, de plantas que vêm do nosso horto municipal, seja das ações relacionadas à questão mesmo da utilização dos medicamentos fitoterápicos. Então, a gente tem uma ampla gama de ação e o farmacêutico clínico ele tem esse papel extremamente importante. Não basta a gente dar acesso ao medicamento, que foi uma coisa pela qual nós lutamos durante muito tempo e continuamos ainda, persistimos pela garantia desse acesso, mas a gente também precisa, para além do acesso, trabalhar com a população para que essa população faça a utilização do medicamento da forma correta. Assim como a gente também pode trabalhar com os profissionais de saúde, tanto falando sobre a relação de medicamentos essenciais, né, no caso a Remume em âmbito municipal, quanto também orientando em relação à questão do segmento, dos protocolos clínicos, das diretrizes terapêuticas, trabalhando mesmo para o fortalecimento desse uso racional de medicamentos. Gostaria de agradecer a sua participação e a sua imensa contribuição à nossa programação na campanha pelo uso racional de medicamentos. E gostaria de saber qual a mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. Que eu gostaria de deixar de mensagem é falando que quando a gente fala sobre o uso correto e seguro de medicamentos, a gente, na verdade, tem que encarar isso como algo que está dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia. A gente hoje vê nossa sociedade, uma sociedade muito medicalizada. Os medicamentos eles estão praticamente em todos os espaços, perpassam todas as conversas. Se a gente for parar para perceber, às vezes você está numa conversa com um colega e de repente em algum momento vai surgir a questão de utilização de algum tipo de medicamento e a gente parar um pouco para olhar sobre como é que a gente utiliza esse medicamento, os riscos que podem estar associados com a utilização de medicamento de uma forma incorreta e se realmente esse uso do medicamento ele é um uso adequado, ele está sendo utilizado realmente para tratamento da doença correta, no tempo correto, pela pessoa correta. Então, a gente tem muitas coisas para poder refletir em relação a essa questão do uso dos medicamentos, da questão da segurança. Esse ano, o município de Fortaleza, ele trabalhou na Semana de Promoção do Uso Racional de Medicamentos, falando sobre essa questão do uso seguro de medicamentos, uma meta a ser alcançada, pegando aí um tema trabalhado pela Organização Mundial de Saúde, um tema relacionado com a questão da segurança do paciente,
com o intuito de que a gente chame a atenção para essa necessidade de fazer a utilização do medicamento de uma forma correta e compreender que aqueles medicamentos, aquele comprimido, aquela cápsula, qualquer medicamento que você vai utilizar, ele não é isento de riscos, ele tem que ser utilizado de uma forma responsável, que nós temos profissionais, e aí especificamente o profissional farmacêutico, que ele pode auxiliar você a fazer a utilização correta desse medicamento, seja lá no ambiente da farmácia comunitária, seja no ambiente da farmácia hospitalar, seja no ambiente da farmácia, da unidade de atenção primária em saúde, do centro de atenção psicossocial. Então, o farmacêutico ele pode contribuir para esse uso correto do medicamento, para que você possa se beneficiar da melhor forma possível no seu tratamento que você está fazendo uso daquele medicamento e diminuindo as possibilidades de ocorrência de algum efeito indesejado, de algum evento indesejado, ou até mesmo reconhecendo quando aquele efeito indesejável ele é ocasionado por conta daquele medicamento, do uso daquele medicamento, ou do uso, inclusive, de algum medicamento associado, seja com alimento, seja com alguma bebida, né, aí bebida alcoólica ou não. Tem outras coisas também que pode haver o que a gente chama de uma interação medicamentosa. Então, seria isso. Agradecer também ao Conselho Regional de Farmácia por esse convite e deixar aí o meu recado para todos. Obrigada. Até o próximo episódio do podcast do CRFCE.